Hoje nós estamos aqui com ele, Carlos Júnior. Para você que não sabe quem é o Carlos Júnior, eu vou dar um pequeno spoiler desse rapaz. Carlos Júnior é um cara empreendedor. Aqui em Ferraz de Vasconcelos, ele é muito conhecido em Arujá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Itaí Paulista e adjacências, como diz meu amigo Ed Carlos, que não está aqui nesse momento. Mas falando em empreendedorismo, ele é o especialista na área. De verdade, Carlos Júnior, pela pouca idade, você vê um rapaz jovem, mas ele tem muito conhecimento no ramo de empreendedorismo. No ramo digital também. Então, Carlos, muito obrigado aí. Meu irmão, obrigado. Eu gostaria, de te agradecer, compartilhar com a galera aí todo o seu conhecimento no ramo digital. E eu queria que você, antes de tudo aí, para quem não te conhece também, se apresentasse para a galera. Quem é o Carlos Júnior e por que o ramo digital? Cara, como eu disse, eu sou o Carlos Júnior, empreendo há 6 anos, mas já tive outras trajetórias, né? Nessa última empresa que eu tô agora, que é o podcast, que é o ramo digital, estou há 6, quase 7 anos aí, trabalhando com internet. E eu já tive 2 pizzarias, então eu sempre empreendi desde os 18 anos aí. Passei um tempo no mercado corporativo, né? Você sabe um pouco da minha história, mas ali foi onde eu aprendi algumas habilidades emocionais, habilidades de comunicação. E aí, quando eu vi que eu era bom para comunicação, falei, por que não no digital? E aí eu decidi abrir um podcast, que é o De Quebrada Podcast, que começou em 2019, e desde então eu vim migrando, né? Saindo do CLT, fazendo a transição para o empreendedorismo ali timidamente. Em 2024 foi quando eu virei a chave de vez. Eu saí do CLT e foquei só no negócio, porque eu vi que já estava dando certo. Saiu do CLT. Olha que interessante. Aliás, como começar do zero? Percebemos hoje que há uma gama gigantesca de pessoas que querem sair do CLT por N motivos, mas talvez por maior comodidade, por exemplo, e ficar 2, 3 horas numa condução, por exemplo, salário baixos e etc. Como que a pessoa, quais são os primeiros passos para empreender do zero? Luizão, eu vou falar da minha realidade, que é a periferia, Sim. Que é a quebrada e tal. Eu acho que é muito difícil começar algo do zero, de verdade mesmo. Então eu acho que a pessoa tem que pensar muito bem no que ela vai começar e como ela vai começar. Então, o que eu aconselho para as pessoas? Se você tem um emprego formal, emprego CLT, se mantenha nesse emprego, porque não vale a pena você arriscar e perder tudo. Porque às vezes você mora de aluguel, e aí você sai para poder empreender. Aí você empreende e quebra a cara. Quem vai pagar o aluguel da sua casa? Se você não tem uma base sólida, agora se você mora com seus pais, aí tem alguém que vai bancar suas contas básicas ali de sobrevivência, cara, mete as caras. Mas se você não tem, eu demorei 4 anos, quase 5 anos para sair do CLT para focar só nos negócios. Por quê? Porque eu morava de aluguel, eu tinha comprado meu apartamento, eu tinha que pagar financiamento, então não dava para poder arriscar do dia pra noite para não quebrar a cara. E aí o que eu falo para as pessoas, pé no chão, porque a internet ela vende pra gente um empreendedorismo lindo e maravilhoso, que na prática não é assim. E por falar nisso, você teve 2 pizzarias. O seu público-alvo era mais voltado para pessoas conhecidas ou geralmente pessoas que não te conheciam na época acabaram virando seu cliente e possivelmente viraram amigos? Isso de fato acontece para quem empreende? Depende de como você atende, né? Na época, meu negócio não era focado tanto em amigos, porque eu assumi 2 pizzarias que já tinham uma certa cartela de clientes, né? Então, não eram pessoas próximas. Claro que alguns amigos compravam da gente, porque, né, eu era bom fazendo pizza, então o pessoal comprava porque gostava. Alguns clientes viraram amigos, alguns amigos viraram clientes e deixaram de ser amigos e vice-versa. Então, fez parte, né? Mas me trouxe uma maturidade para entender aonde não errar. Então, hoje, quando eu olho pro meu passado das pizzarias, eu sei qual foi o meu erro. Um dos principais erros na minha época foi empreender sem ter uma base estruturada. Porque o negócio tem mês que dá certo, tem mês que não dá certo. E o mês que não dá certo, quem vai pagar suas contas? Então, como eu tinha uma gama de contas de casa, aluguel, água, luz, e aí eu tinha aluguel, água, luz do comércio também, o comércio por si só não conseguia suprir a minha casa e se suprir. Então, eu suguei demais do comércio e ele não se manteve. Hoje eu sei onde que eu errei. Essa pergunta, ela veio, Carlos, porque eu ouço bastante esse tipo de comentário. Talvez você que tenha uma sorveteria, uma lojinha, alguma coisa do tipo, talvez tenha a mesma visão ou já ouviu o mesmo comentário que eu ouvi e vou passar para vocês agora. Geralmente as pessoas falam que quando você começa a empreender, alguns amigos, ou talvez 90% deles, não compram, não ajudam por receio, ou talvez ele está bem, se eu ajudar ele vai estar melhor do que eu estou hoje. Isso você entende dessa forma? Você já ou não, ou você já passou alguma coisa do tipo assim? Não é mito, é verdade, mas assim, é uma verdade parcial. Então, por exemplo, quando você abre um negócio, e aí é um erro do pequeno empreendedor, que ele abre um negócio e aí você fala assim, pô, vou começar a vender pastel. Você, Luizão, você tem um grupo de amigos. Pô, vai vender pastel. Nos primeiros dias, os seus amigos vão comprar de você. Só que daqui 1 semana, 2, eles não vão comprar mais de você, mas não é por maldade. É porque eles já têm onde eles compram pastel. Então já tem a barraca preferida deles lá na feira. Você vai abrir a sua barraca,
pode ser que eles tornem a sua barraca preferida, mas pode ser que não. Então, outro exemplo, pra ficar mais claro, barbeiro. Todo mundo tem um barbeiro fixo. Se você começar a cortar cabelo agora, os seus amigos vão cortar com você pra te fortalecer. Só que eles vão voltar pra onde eles já eram. Então, não é uma maldade com você, mas é porque todo mundo já tem os seus clientes. E aí, os seus amigos não são os seus clientes, eles são seus amigos. No começo, ele vai tentar te fortalecer pra te dar um incentivo. E aí, o empreendedor se ilude. Ele acha que aquele caixa de inauguração é o caixa que vai ser pra sempre. E às vezes o cara na inauguração ele estoura de vender, mas também estoura de gastar dinheiro. Sim. Não faz um caixa, não se prepara. Porque ele acha que aquilo vai ser pra sempre. E não é. Porque no primeiro boom, as pessoas vêm, mas depois as pessoas saem. E faz parte do comércio isso. E o networking? Como é que funciona o networking para pequenos empreendedores? O networking é importante, você precisa se conectar, você precisa ouvir histórias, e às vezes você vai ouvir de alguma pessoa que já passou pela dor que você está passando. Então, às vezes você está perdendo cliente e a pessoa já passou por essa fase de perder cliente. Então, o networking ele te ensina assim. E eu acredito que a principal essência do networking é uma palavra que ficou muito gourmetizada, muito utilizada, mas ficou um pouco banal. Mas eu acho que a importância do networking é a troca efetiva. Então, eu ofereço algo para você e você me oferece algo em troca. Para mim, eu acho que o networking é essa troca. E aliás, Carlos, e como que é a rotina de um empreendedor? Ela é fácil, ela não é tão fácil assim? Porque as pessoas, a gente vê muito na internet que assim, aparentemente é muito simples, o cara vai lá, monta a barraquinha e vende. Quanto você faz por dia? De tomate, o cara vai lá no Ceasa, compra tomate, eu vendo por dia de tomate R$400. Tá pela R$400 de tomate. O dia a dia do empreendedor é tão fácil assim? Não, e eu tenho batido bastante nessa tecla na rede social, que existe essa romantização do empreendedorismo. Então, assim, você vê Flávio Augusto, Primo Rico, João, todo mundo falando de empreendedorismo o tempo todo na internet. Você abre a internet, você é bombado de conteúdo de empreendedores, como se fosse romantizado. Trabalha onde você quer, a hora que você quer. E aí o cara que é Uber acha que é empreendedor, o cara do iFood acha que é empreendedor, mas não, na verdade a gente tem um trabalho mega precarizado no Brasil hoje. Tem até um termo chamado uberização, né? Que é esse trabalho precarizado. E todo mundo acha que é empreendedor. Quando na verdade você só é um trabalhador sem direito, sem benefício. E a ilusão do empreendedorismo é essa ilusão fácil. E aí quando você para pra conversar, por exemplo, com o empreendedor, você vai ver que o cara trabalha às vezes 8, 10, 12, 14 horas e quando ele não tá trabalhando, a cabeça não para de trabalhar. Então, assim, não é tão romântico, não é tão bonito quanto as pessoas falam. Realmente é uma jornada, assim, árdua. Pra mim, por mais árdua que seja a jornada, eu descobri fazer o que eu amo. Então, eu falo, se você quer empreender, tem que fazer algo que você goste, porque não vai ser fácil. E aí, se você faz algo que você gosta, você consegue se manter nessa luta por mais tempo. E como vender mais pela internet? Hoje, a gente percebe, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma grande rede de vendas. E você aconselha a galera aí que está nos assistindo, como que eles podem vender mais utilizando a internet, até mesmo aqui no seu podcast ou de quebrada. Como funciona isso? Cara, pra vender mais pela internet, você precisa entender que, assim, o pessoal quem tá no Instagram não tá querendo comprar. A pessoa tá ali, é uma rede de entretenimento. Não é eu sempre imaginei que era uma rede de vendas ali, até porque foi vendido isso. Foi vendido que o Instagram era uma rede de vendas, de comércio. Não, Instagram, você entra no Instagram pra ver vídeo, pra ver meme, pra conversar com a família. Mas mudou, porque então, não é uma era rede assim social. Sempre foi uma rede social, uma rede de troca, né? E aí o pessoal aproveitou essa oportunidade para vender. Então hoje é muito vendido no Instagram, mas assim, não deixa de ser uma rede de entretenimento. E aí muitas pessoas erram achando que vai postar só a vitrine. Então as pessoas, você olha o perfil da pessoa lá, por exemplo, um cabeleireiro. Você olha, meu cabeleireiro eu cobro ele direto, porque assim, mano, você olha o perfil dele, tem bastante trabalho lá, os trabalhos são bonitos. Só que eu falo, mano, as pessoas não querem só ver o seu trabalho, as pessoas querem saber quem é você. Então não adianta você ter uma loja de móvel e só ficar móvel lá. Aquilo não é um catálogo, aquilo é um perfil vivo, precisa ter vida. Então eu acredito muito na humanização por trás do negócio. Então é uma rede social, é uma rede que precisa de ter humanos interagindo socialmente ali. Então você precisa dar a cara, você precisa conteúdo, você precisa mostrar quem você é, para as pessoas comprarem o que você tem para vender. Fala pra esse rapaz agora, pra essa mocinha que está ali nos assistindo, como que eles fazem, qual a estratégia para conquistar os primeiros clientes? Eu vou dar uma estratégia aqui um pouco contra-intuitiva, tá? Então assim, ó, os seus primeiros clientes, você não vai conquistar ele pelo serviço que você tem ou pelo produto que você tem. Você vai conquistar ele pelo aquilo que você pode oferecer além disso. Então assim, ó, quando eu vou conversar com o empreendedor, eu pergunto, mas qual que é o seu diferencial? Eu faço meu brigadeiro, meu diferencial é que eu uso produtos de qualidade. 99% dos empreendedores usam produtos de qualidade. Qual o diferencial da sua pizza? É que eu uso catupiry original. Isso não é um diferencial. Isso é a qualidade do seu produto. Qual que é o seu diferencial? Às vezes o seu diferencial é porque você consegue entregar mais rápido. Às vezes o seu diferencial é porque você manda, além da pizza, você manda um sachêzinho de ketchup, sabe? Então, tipo assim, os diferenciais não é a qualidade. Qualidade é a obrigação do empreendedor. Diferencial não é a qualidade. Que aula, hein? Você que está nos assistindo aí, você viu? Isso foi uma grande aula. Eu, honestamente, eu não sabia desse detalhe. E a galera que começa ali, Carlos, na garagem, né? Então, tem muita gente ali que deixa o CLT por N motivos, como nós falamos lá atrás, mas hoje eles começam ali na garagem, até por
conta de custos e tal. Já teve alguma vivência? Se teve, conta pra gente como que funcionou, como que funciona. E se você não teve também, o que você pode aconselhar pra eles ali, trazendo todo o seu viés, expertise no assunto? Olha, o que eu posso aconselhar, Luizão, eu passei por isso, tá? Minha segunda pizzaria, eu tava num salão comercial e tal, a situação financeira apertou, eu levei essa pizzaria pra casa da minha mãe. E aí eu adaptei a cozinha dela lá e tal pra trabalhar. Um dos meus erros foi, além de trazer pra dentro de casa, foi misturar trabalho com pessoal. E aí esse é um erro fatal das pessoas, misturarem não só a finança pessoal e profissional, mas também o trabalho. Por exemplo, quando você faz um trabalho home office, corre um grande risco da sua casa virar um trabalho. E aí quando você desliga do computador, você já tá estressado e você já tá em casa. Então você mistura ali os ambientes. Então aconteceu esse erro. E um outro erro é você não aceitar a sua realidade. E aí eu vou dar um exemplo pra você. A minha casa era uma casa super simples. E eu quis pôr mesa pra atender as pessoas. Tá. Esse foi um erro meu também. Porque as pessoas vão num lugar simples, elas vão julgar. E elas vão julgar e vão criticar. Então o que eu podia fazer? Fechar minhas portas e atender só delivery. Porque o delivery a pessoa recebe na casa dela, não sabe onde foi produzido. Sim. E aí o meu erro foi querer abrir as portas. Então assim, por quê? Porque eu queria atender esse cliente. Sendo que eu poderia focar no delivery e me tornar forte no delivery. Então às vezes você abre muito o seu leque e não foca em uma coisa que dá certo. Porque o delivery dá super certo. Já o salão pra mim não daria certo porque não tinha um salão bonito. Era na minha casa e as pessoas não davam valor. Caramba, que aula, hein, pessoal? Que aula. Eu convido você a acessar aqui o podcast de Quebrada do Carlos, e ele tem vários conteúdos bacanas pra você entender um pouco mais. E estamos chegando ao final aqui também. Ô, Carlos, e na sua trajetória, expertise, o que você acha ou consegue visualizar um pouco melhor? Quais são os maiores fatores que mais quebram as pequenas empresas? Olha, existem dados, né? Que a maioria das empresas, elas fecham nos primeiros 5 anos. Pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos. A estatística é absurda. Absurda. Acho que, se eu não me engano, é mais de 70% das empresas que são, os CNPJ são abertos no Brasil, morrem até 5 anos. Então isso é alarmante. E aí um dos principais fatores eu acho que é esse, financeiro. Porque quando você abre um negócio e você não tem estrutura financeira básica, dificilmente você vai conseguir se manter. Porque o custo é muito alto de você manter um negócio e manter sua casa. Então vamos supor, Luizão, que você é um cara que tem um custo de fixo de casa de 3 mil reais por mês. Tá. Quando você abre um negócio, o negócio ele tem que se manter e ainda te pagar 3 mil reais, que é o seu custo. Certo. E muitas das vezes o negócio não tem essa capacidade. E aí o que acontece? Você não tem de onde tirar o dinheiro, você vai sugando dali, daqui a pouco você não tem dinheiro da mercadoria, você vende e não tem dinheiro para ir pra mercadoria. Quando você repõe mercadoria, você não tem dinheiro para pagar aluguel. Quando você paga aluguel, você não tem dinheiro para pagar luz. E assim você vai se enrolando e tornando a bola de neve. Esse é um grande problema dos empreendedores também, principalmente nos seus primeiros anos ali. Por isso que eu falo que é importante você não sair do CLT de cara. Ou quer empreender? Empreende, mas você separa assim, ó, eu vou fazer Uber 2, 3 vezes na semana, que é para pagar o meu salário pessoal, enquanto o meu negócio se mantém. Até o negócio se estruturar, incorporar e conseguir pagar suas contas também. Cara, que bacana, hein? E para finalizar aqui, pessoal, uma pergunta bem estratégica. Você que está hoje na área da comunicação, área digital, marketing tem custo? De fato, gera lucro para o pequeno empreendedor? E como ele divulgar sem custo? Criando conteúdo, todo dia, aparecendo na rede social. Todo dia, mas tem que ser fielmente todos os dias mesmo? Todo dia, fielmente. Ah, é? Ó, pessoal, eu não sabia. Pra mim era assim, ia criar um conteúdo, ia postar 2, 3 vezes na semana e tava ótimo. Mas tem que ser todos os dias mesmo? Por quê? Todos os dias. Hoje eu tô numa média de 13 vídeos por dia. 13? Eu posto. Ô, louco. Mas por quê? Explica. Agora eu quero entender, porque nem eu agora. Como é que funciona isso? Ó, porque assim, ó, hoje a rede social ela tá muito diferenciada. Então a gente tem várias redes, várias plataformas, né? Sim. E aí cada plataforma funciona mais ou menos de um jeito diferente da outra. São semelhantes, né? Mas diferentes. Essas plataformas de vídeo vertical, Uhum. pra não falar o nome aqui no seu canal, elas funcionam semelhantes, mas são diferentes. Ah. E aí o que eu penso? Quando você posta um vídeo e aí hoje a gente tá vivendo uma época de todo mundo quer reter tempo. É tempo de atenção. E o tempo de atenção é o que vai fazer vender. Então se eu apareço na sua linha do tempo uma vez, você fala, pô, Caju, legal, passa. 2 vezes, pô, Caju. Na terça você fala, mano, esse cara tá aparecendo demais, deixa eu ver o que ele tá vendendo aqui. Porque hoje as pessoas não vão no perfil. Então muita gente tem medo de postar bastante e fala assim, mas vai ficar repetitivo, as pessoas vão cansar de mim. Não vão cansar. Você tá disputando atenção com milhares de criadores de conteúdo, com a Globo, com a Cazé TV, um monte de plataforma ao mesmo tempo. Então o tempo das pessoas está muito curto para consumir conteúdo. Então você passa ali 3 horas na rede social, quem tá disputando sua atenção? Sou eu, é a Virgínia, o Vini Júnior, é o Neymar, é não sei quem, não sei quem. Então tá todo mundo aparecendo para você o tempo todo. Então, no meu ponto de vista quanto mais eu aparecer para você, melhor é para minha imagem. Mais eu fixo a minha imagem na sua cabeça. Mas é que tá. Se for gravar, mesmo que seja um vídeo por dia, qual seria o tempo mínimo ou limite máximo de cada vídeo? Então, aí vai depender de qual que é a sua estratégia, porque assim, normalmente na rede social vertical, ela vai te pedir ali um vídeo, o Instagram, por exemplo. Quando você posta um vídeo de mais de 3 minutos, ele fala que aquele vídeo não vai ser entregue pra quem tá fora da sua base. Na rede vizinha lá, você pode postar vídeo de até 10 minutos, ele não dá sinalização nenhuma. No YouTube, por exemplo, que é uma plataforma horizontal, quanto mais longo, melhor pra ele, que ele vai colocar mais anúncios no seu vídeo. Então depende de qual plataforma que você vai focar, qual que vai ser a estratégia. Ah, eu quero fazer vídeo de 5 segundos pra viralizar.
analisar, tá, mas esse vídeo vai trazer seguidor, vai trazer retenção, vai trazer alguma coisa? Porque às vezes você vai alcançar um número gigantesco de pessoas que não vai saber quem é você, não vai saber qual que é a sua identidade, não conhece sua voz, seu tom, seu produto, seu serviço. E para finalizar, suponhamos que um empreendedor de lanches, ali ele tem uma barraquinha de cachorro-quente, coxinha e tal. Como que esse empreendedor ele vai viralizar com um vídeo curto? O que ele precisa fazer? Qual a estratégia para essa nossa galera que está nos assistindo? Ó, vamos lá. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que você tem uma barraca de hot dog no centro de Ferraz de Vasconcelos, você fica numa praça ali e você monta aquela barraca. Você vai gravar um vídeo de você montando a sua barraca, tá? Porque assim, ó, o erro do empreendedor, Luizão, nessa parte de criação de conteúdo é que ele fala assim: ah, mas eu não vou gravar vídeo porque minha barraca tá feia. Eu tô montando a barraca ainda, não tá legal. Eu quero montar só quando tiver tudo muito lindo. Quando eu tiver um cenário assim, eu vou gravar. Não, você tem que gravar os seus bastidores. Então você vai gravar um vídeo de até 30 segundos, você vai utilizar um gancho de 5 segundos ali, a sua primeira fala tem que ser impactante. Então, por exemplo, você vai, sei lá, faz até um vídeo, pode montar. Você ali montando um hot dog, você derruba a salsicha no chão. Isso é um gancho visual. Que é legal. Que é legal, vai chamar a atenção. Fala, puta, mano, o cara é mó burro, derrubou. E aí você vai utilizar uma frase que gera impacto nas pessoas, nos primeiros segundos. Depois você dá o desenrolar do vídeo. Às vezes vai ser, seu vídeo tem que ter começo, meio e fim. Porque às vezes a gente grava um vídeo pensando, no próximo eu explico. Só que a pessoa que viu o primeiro vídeo, ela não vai ver o segundo. As pessoas não vê o vídeo em ordem cronológica. Ela vê conforme a rede social entrega. Então ela não sabe quando foi feito um vídeo. Então tem vídeo meu que eu fiz no ano passado, tá bombando agora. Mas a pessoa não vê que foi feito no ano passado. Porque a rede social não entrega de ordem cronológica. Ela entrega de acordo com o interesse da pessoa. Então um vídeo de até 30 segundos, você vai focar no começo do vídeo. A melhor parte do vídeo, você pode gravar um vídeo inteiro, mas a melhor parte você recorta e coloca no começo. Vocês viram que aula? Ó, esse foi apenas um pedaço aí desse bate-papo com o Carlos Júnior, vulgo Caju, Carlos Júnior, o meu Caju, o seu Caju, o nosso Caju. Carlão, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela aula, pela expertise aí. Pessoal, espero que você aí do outro lado também tenha aproveitado, tenha anotado aí as dicas valiosas que o Carlos, um grande empreendedor aqui da Ferraz de Vasconcelos, inclusive vou deixar o contato dele aqui embaixo para você também, caso queira fazer o seu podcast tirar do papel, vem aqui no De Quebrada Podcast. Abraço, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.